Saúde, consciência. Conosco é Tel Maciel. Tel, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Patrícia, feliz ano novo, bom dia, Adalberto, todos que nos acompanham. Vamos lá, 2026. É isso aí, nosso primeiro programa de 2026, em pleno verão. Apesar da ameaça de chuva, gente, as temperaturas continuam altas, o calor continua aí e há a necessidade de se hidratar constantemente, não é isso, Tel? Isso, Patrícia. Eu vou falar, acho que de algumas coisas que são importantes a gente saber. Inclusive, no nosso último programa, teve uma ouvinte que fez uma pergunta da quantidade de líquido que era necessária. E eu falei aí em torno de 2,5 litros, né, diárias. Mas agora, nesse verão, tem algumas outras questões que são importantes a gente colocar também. Porque tem a ver com a quantidade que a pessoa, por exemplo, se você está fazendo uma atividade física, por exemplo, correndo ao meio-dia, você vai perder mais líquido, né? Você vai suar mais, você vai ter uma possibilidade de se desidratar mais. E daí você vai precisar consumir um pouco mais. E tem um cálculo que é feito, que é um pouco por quilo, né? De quantos quilos a pessoa tem, quantos ml ela precisa. Achei que essa é uma dica interessante para que as pessoas possam entender exatamente a necessidade diária, né? Então a gente calcula mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Se a gente pegar uma pessoa aí com 70 quilos, mais ou menos, ela vai precisar de 250, em torno aí de 2,5 litros. Então uma pessoa com 70 quilos precisaria disso. Só que você está fazendo muito exercício, se você está suando muito, se você está perdendo muito líquido, essa quantidade de 35 ml por quilo de peso pode aumentar para 50 ml. Então, a sua necessidade pode ser maior, principalmente as pessoas que estão se exercitando, né, ao ar livre ali, ou mesmo numa academia, né, que aí você acaba perdendo, né, muito líquido. Então é importante a gente ter essa ideia, mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Se você estiver fazendo uma atividade que você perca mais água, né, através do suor, você aumenta essa quantidade aí para 50 ml por quilo. Então é um pouco essa conta que a gente faz. Tem algumas outras informações, Patrícia, que eu também acho importante nesse verão. Por exemplo, a pessoa está na praia e ela acha assim, vou beber aqui uma cerveja. Estou me hidratando, vou tomar um refrigerante. Isso, então assim, é importante lembrar que, obviamente, né, a melhor hidratação é feita com aquela nossa água pura. Mas a água de coco também é boa, né? Porque tem alguns eletrólitos ali, tem potássio, tem sódio, então é bom para repor minerais, principalmente aqueles que a gente acaba perdendo quando a gente sua, né? Se alguém já experimentou o suor, sabe que ele é um pouquinho salgado, a gente vai perdendo aí esses eletrólitos. Também tomar chá gelado é uma boa, sem açúcar, né? Mas como a gente estava falando, refrigerante, suco de caixinha, em geral, tem muito açúcar, corante, aditivo, e eles acabam tendo um efeito de desidratar, assim como as bebidas alcoólicas, né? Porque o álcool tem um efeito diurético, né? A pessoa vai mais vezes no banheiro, ela acaba perdendo, eliminando, né, mais líquido. Então, é aquele efeito contrário. Não é para você deixar de fazer, se você não quiser, mas para você prestar atenção que você vai precisar se hidratar mais aí com água, né, depois de fazer o consumo dessas bebidas, sejam alcoólicas ou sejam essas mais açucaradas, né, como refrigerante e suco. E mesmo aqueles que são refrigerante zero, ainda tem corante, aditivo, que pode aí, você vai precisar se hidratar mais. Então, essas dicas são importantes, né? Também lembrando que o café, eu, por exemplo, adoro café. O café, a cafeína, né, do café também tem esse efeito diurético, então a pessoa vai mais ao banheiro. Só lembrar, assim, quando a gente vai pedir um café, né,
num restaurante, em algum lugar, eles geralmente servem o café com um copinho de água, porque, em geral, depois do café, você deve beber água, porque ele é uma bebida diurética, que acaba fazendo com que você perca líquido, né? Então, nesse verão, nesse calor, prestando atenção dobrada às pessoas idosas, né? Às crianças, que em geral não pedem, né? Sim. A gente tem que fazer essa oferta, né, de líquido, pensando nisso, que alguns líquidos eles vão acabar aí prejudicando. Então, é importante a gente fazer a oferta de líquido que hidrata, como a água, né, água de coco, suco natural, sem açúcar, que acabam aí não tendo essas questões de corante, aditivo, né, e o próprio açúcar. Então, pode falar, Patrícia. Não, pois é, eu ia te perguntar o seguinte, porque muitas vezes você está com criança em determinados locais, né? E para criança o colorido é mais atrativo, né? O doce é mais atrativo. Então você tem aquele picolé, aquele sacolé, o refrigerante, o suco de caixinha. Como é que controla? Então, a ideia é sempre o equilíbrio, né? A gente não vai, vamos tirar tudo, mas lembrar que, além dela estar consumindo esse picolé, ela vai precisar também de água, né? Ela vai precisar também de tomar ou uma água de coco ou uma água natural, né? Para também se hidratar, porque essas bebidas, principalmente aquelas que têm corantes, aditivos e açúcar, elas vão funcionar como desidratando, né? Além de ter calorias que são vazias, né, Patrícia? A gente mas não criança tá pode, vai. né? Tá, não, tudo bem. Mas lembrar que aquela água pura é importante. Então, ali vamos fazer isso, usar sempre o equilíbrio, né, Patrícia? Nada de assim, nem tudo e nem tão pouco, né? Mas chegar ali no equilíbrio. Lembrar isso, às vezes, porque às vezes os familiares, né, o pai, mãe, tia, avó que está ali, os avós, né, acham que estão hidratando, né, dando esses alimentos, esses sucos, essas bebidas, né, ou esses, o picolé, como você falou, mas lembrando que, além disso, é importante a água para hidratar. E a fruta? Porque o abacaxi, a melancia, eles têm bastante água. Sim. Essas frutas que são, que tem muito, por exemplo, melancia, como você falou, né, abacaxi, também é importante, né? Também elas funcionam hidratando, lembrando sempre que apesar de serem naturais e serem frutas, elas têm açúcar, o que acaba também fazendo com que, no longo prazo, né, ao longo do dia, a criança, o idoso, mesmo a gente, precisa de água, água pura, né? Então, lembrar disso, essa questão da água, porque esses alimentos, eles são bons, mas eles não substituem essa necessidade da gente tomar água. E são doces, dão até mais sede, né, depois, né? Exatamente por causa do açúcar, né? De repente dá para fazer esse equilíbrio que você citou na hora. Por exemplo, a criança fala, eu quero um picolé, então você tem que tomar um copo de água antes, depois você chupa o picolé. Pois pode fazer essas negociações, Patrícia. Quem tem criança pequena aí, e às vezes, eu vou te falar, a criança é mais fácil que o idoso, tá? Nossa, eu te digo assim. Então, às vezes, negociar com o idoso é mais difícil. Então, mas lembrar disso, né? E também eu quero aproveitar, Patrícia, para chamar a atenção de duas coisas sobre a água. Porque a gente está falando da água, da importância da água, mas saiu um estudo essa semana numa revista bastante importante de microbiologia, uma revista internacional, que analisou diversos países, analisou as águas, tanto de torneira, porque vários países, Patrícia, as pessoas tomam água direto da torneira, né? Não é o caso aqui do Brasil. Inclusive, quando você vai em algum hotel aqui no Brasil, está lá escrito, né? Essa água não é para o uso, né? Para o consumo. Então, é água para você lavar o rosto, é água para você, né? Para você escovar os dentes, mas não para você beber. Em alguns países, na Europa, nos Estados Unidos, essa água de torneira, né? Lá do banheiro, quando você vai no hotel, ela também é água de consumo. Então, foi feito esse estudo analisando vários países durante décadas, tá? Décadas de pesquisa, analisando bebedouro
e essas águas de torneira, bebedouros em geral, bebedouros públicos, né, onde você tem muitas pessoas que vão ali beber, né, pegar água, e um resultado importante dessa pesquisa mostrou que o Brasil é um dos países que mais preocupa, porque eles acharam uma quantidade de bactérias muito grande nesses bebedouros públicos, né, de água. Então, eu estou falando aqui sobre beber água, a importância de beber água, mas também é importante a gente observar de onde a gente está pegando essa água. E olha só o que eles encontraram aqui no Brasil, né, as pesquisas. A água de torneira, aquela água que a gente não recomenda, né, para o uso, eles só acharam... Oi. Vamos fazer um suspense na água da torneira? Bom. Fica comigo, a gente vai para o Repórter CBN e volta. Tá bom. Estamos de volta, saúde, consciência, e a Thelma Maciel conosco no primeiro programa, né, de 2026, falando sobre a importância da hidratação. E ainda para o repórter, a Ethel falou de um estudo que falava sobre a contaminação da água, né? O Brasil é citado nesse estudo a respeito da quantidade de bactérias que são encontradas em bebedouros que são compartilhados. E na ida para o repórter CBN a gente deixou no ar o suspense do que foi encontrado nas águas de torneira, não é isso, Ethel? Isso, Patrícia. O estudo apontou o Brasil como um dos países onde se encontrou a maior contaminação, né, nesses bebedouros, porque principalmente, Patrícia, se a gente pensar, as pessoas colocam, mesmo que você está com uma garrafinha, né? Você encosta a sua garrafa, que você pode ter colocado na boca já, né? Ali naquele local, naquela torneira onde você está pegando, e aí vem uma outra pessoa, e vem uma outra pessoa. Então, o que eles acharam? Dos bebedouros, é claro que uma pesquisa é sempre feita, é importante a gente dizer isso, né? Para quem está nos acompanhando, ela é sempre feita com uma amostra, né? Uma amostragem dos bebedouros. Nem todos os bebedouros do Brasil foram analisados, mas dos bebedouros que foram analisados no Brasil, em vários países, mas eu estou falando agora do Brasil, né? 76% dos bebedouros analisados apresentaram a presença de bactérias nas águas que estavam saindo dali. Nossa. Então, e aí, olha que doideira, né? Comparativamente, nas mesmas cidades, né, nos mesmos bairros que eles olharam os bebedouros, eles olharam as amostras de água de torneira que apresentaram 36% de contaminação. Então, olha que coisa, que aquela água encanada que nós achamos, que a gente rejeita, claro, porque ela não está ali adequada para o consumo, o estudo mostrou que ela é mais segura do que a água de alguns bebedouros e máquinas de venda, né? Aquelas máquinas de venda, principalmente agora que você tem muito refil, as pessoas vão lá, colocam, né? Ali o copo, então, que já bebeu, né? Então, a pessoa pensa, você já bebeu, eu não estou falando só de água agora, né? Essas máquinas de consumo que você pode fazer refil de várias vezes. Então, prestar bastante atenção nisso, né? Esse estudo levanta essa preocupação e a presença de muitas bactérias ali. Então, é importante saber também a água que a gente está consumindo, né? De onde ela vem, que lugar, tentar, infelizmente, né? Esses locais onde tem muita gente circulando, onde possivelmente a limpeza ela é mais complexa, a gente tem que prestar atenção. E queria chamar a atenção aqui também, porque a gente está começando o ano, as escolas estão começando, e nas escolas também a gente tem bebedouros, onde as crianças, né, adolescentes, adultos estão. Então, chamar a atenção também das escolas, né, dos locais públicos, para a limpeza desses bebedouros, né, para que essa pesquisa ela é importante para isso. Ela aponta um dado, e esse dado é aquilo assim, o que a gente faz com isso? A gente orienta as nossas autoridades, né, os nossos gestores, porque às vezes aquele bebedouro ele nunca é limpo. Então, dá importância da gente fazer essa limpeza e ter um protocolo de limpeza. Vou limpar aqui uma vez por semana, vou limpar 2 vezes por semana, mas é importante ter, né, um protocolo de limpeza desses bebedouros onde muitas pessoas utilizam. Tá? Então, fica aqui essa informação.
E a última informação que eu queria dar, Patrícia, é tempo. Vamos lá. Tem pergunta de ouvinte aqui para você, hein? Vamos lá. É sobre aquela garrafinha de água. A garrafinha de água que a pessoa tá ali levando a sua água e achando, às vezes, que tá ali fazendo também uma grande coisa. Importante limpar. Importante também a gente prestar atenção na limpeza dessa garrafinha. Se você usa a garrafinha, é importante diariamente, né? É importante você limpar. E pelo menos uma vez na semana, ali uma solução com bicarbonato de sódio ou com vinagre numa água morna. Botar ali dentro, sacudir bastante. E deixa um pouco ali, deixa uns 15 minutos para agir, aí depois lava. Ou também uma solução de colocar bicarbonato, uma colherzinha de sopa de bicarbonato com uma água morna e deixar também algumas horas, que também funciona 1 hora, 2 horas e pelo menos uma vez na semana. Se você usa todo dia a garrafa, né? É importante a gente também fazer essa limpeza, porque a gente acaba colocando a garrafa em vários locais, né? A gente tem várias bactérias na nossa boca, na nossa pele, Sim. às vezes na mão que você pegou. Então é bom essa limpeza. Tem o José Campos aqui conosco, querendo te perguntar sobre os filtros de barro. Ele já viu vários vídeos falando sobre o filtro de barro. O filtro de barro tem a fama de ter água mais fresquinha. É bom, não é bom? Não, o filtro de barro é muito bom. Todos os filtros, né, a gente sempre tem que ter essa ideia de fazer uma limpeza, né, regular. O filtro de barro, ele tem que ser trocado a vela, né? Dependendo do filtro, tem um tempo para troca de vela. Eu não saberia agora dizer, José Campos, exatamente de quanto em quanto tempo, se de 6 meses, uma vez ao ano, eu não sei, porque depende do filtro, depende da vela. Mas às vezes a gente compra um filtro e aquele filtro a gente deixa a vela anos e anos, né? É verdade. Então também lembrar disso, que mesmo no filtro de barro, ele tem uma vela ali que faz, né, essa filtragem, e que de tempos em tempos essa vela deve ser trocada, né? E aí só consultar o fabricante, né? Porque os filtros depende aí, acho que cada fabricante vai ter a sua troca indicada, né? Olhar direitinho aquele filtro que você tem em casa, quanto tempo que você deve trocar esse filtro que tem dentro do filtro, né? E que você precisa trocar. E para limpar essa vela? Eu já vi gente limpando e passando açúcar. Então, a ideia do bicarbonato funciona, né, também, deixando ali com uma água morna por um tempo. Agora, cada vela, eu acho que a gente teria que ver, posso até trazer se a gente teria diferenças nessas velas porque eu sei que tem vela de carvão ativado, de filtragem cerâmica, tem umas velas que são diferentes e elas vão reter sujeira, né, que é a função dela, elas vão reter a sujeira, reter bactéria, a própria, o que ela está filtrando ali, né, da água. Você tem algumas podem também conter ferrugem que fica nessa filtragem. Então é importante a gente trocar essa vela de tempos em tempos, porque ela também tem vida útil, né? Sim. Então é importante a gente fazer isso. Até obrigada mais uma vez, viu? Um beijo, Patrícia. Um beijo grande. E um feliz 2026 pra gente, com muita saúde. É isso aí. Até terça que vem. Até, um abraço. Até. Outro. Tchau.